presidente Rodolfo Landim está disposto a abrir os cofres para reforçar o Mengão em várias posições no meio do ano. Segundo a RTI Esportes, o departamento de futebol está analisando os nomes e pode fazer de 3 a 4 contratações. Eu acho que falta uma cobrança mais forte da gestão de futebol do Flamengo nos jogadores, sabe? Eu acho que o chefe é muito amigo dos jogadores. Eu não estou falando do treinador, não, porque vários treinadores já foram vítimas disso no Flamengo. E o Tite, se ele não continuar vencendo, ele vai ser outra vítima. Ele tem que vencer. Então, eu acho que é isso. Os caras muitas vezes se sentem à vontade. E é uma característica desse Flamengo dos últimos anos pós-Jesus. É um time que alterna muito, né? Grandes momentos, momentos ruins, defesa toma muitos gols, de repente a defesa com o Tite melhorou um pouco. Você não reconhece. É outro jogador completamente diferente, fora de ritmo, fora de sintonia, não consegue se posicionar direito, é complicado. Mas, assim, se o cara começa a jogar direto, ele vai pegando ritmo, até porque está lá no... né? Ele não desaprendeu a jogar futebol, ele sabe jogar futebol. Então, se o Gabigol joga quarta-feira, joga sábado, vai pegando ritmo, Pedrão, que não foi convocado para a Copa América, falou, vou voltar. Meter um gelinho aqui, fazer uma fisioterapia caprichada, e eu vou para o jogo, porque ele sabe que agora ele tem um cara grande, que é maior do que ele na história do Flamengo. Salve, salve nação! Vamos chegar agora com mais um vídeo aqui em nosso canal. O jornalista João Guilherme trouxe as últimas informações de Flamengo e Bolívar, uma final praticamente para o nosso Mengão. Tem também informações sobre o mercado da bola. De acordo com o paparazzo rubro-negro, Rodolfo Landim decidiu abrir os cofres e vai investir pesado nessa próxima janela de transferências. Essas e outras informações vocês irão acompanhar aqui em nosso canal. Mas antes, já pedimos a vocês que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Iremos deixar o link do canal de João Guilherme, assim como também do Paparazzo Rubro-Negro, na descrição como forma de créditos. Portanto, vamos acompanhar tudo sobre o nosso Mengão agora. Vamos falar agora sobre possíveis contratações. O presidente Rodolfo Landim está disposto a abrir os cofres para reforçar o Mengão em várias posições no meio do ano. Segundo a RTI Esportes, o departamento de futebol está analisando os nomes e pode fazer de 3 a 4 contratações. Segundo a imprensa colombiana, o Flamengo tem interesse no lateral esquerdo Gabriel Fuentes, de 27 anos. O atleta defende o Júnior Barranquilla da Colômbia, onde tem o contrato até o fim de 2025. Gabriel Fuentes é considerado o melhor lateral do futebol colombiano. O jogador soma convocações recentes pela seleção, né? Inclusive, titular absoluto do Júnior Barranquilla, Gabriel Fuentes está avaliado em 1,4 milhões de euros, cerca de 7,7 milhões de reais. De acordo com o jornalista Andrés Rolón, o Flamengo monitora a situação do meio-campista Jorge Mora, de apenas 17 anos. O jovem pertence ao Sol de América do Paraguai. Jorge Mora é considerado uma das maiores joias do futebol paraguaio e soma passagens pela seleção de base do país. O jogador também recebeu sondagens de clubes da Europa. Aos 17 anos, Jorge Mora é camisa 10 do Sol da América e atua pelos dois lados do meio-campo. Estilo do jogador que o Flamengo está procurando, né? Toca a música, João. Qual foi o fator decisivo para o Flamengo voltar a jogar bem? Abraços, beleza, TV Guto. Cara, difícil responder isso, né? Difícil. Porque o Flamengo é um time que você pode esperar qualquer coisa. O Flamengo é um time realmente que não consegue manter um padrão de atuação. Se o Flamengo, por exemplo, conseguir repetir esse nível de atuação que teve contra o Corinthians, o Flamengo é um time que encara qualquer um do continente americano e com boa chance de ganhar. O problema é que, né, um dia joga bem, um dia joga mal, um dia tá afim, um dia não tá afim, e não é de hoje, não é do Tite, ó, lá de trás a gente percebe isso. Difícil responder. Acho que passa muito pelo convencimento ali do treinador junto aos jogadores, os caras naquele dia falam, porra, vamos jogar e tal. Uma pressão muito grande, né? Quando começa a sentir que a água está batendo no pescoço, a galera começa a correr mais, e realmente jogou bem sábado, né?
e vai precisar jogar bem assim na quarta-feira contra o Bolívar, porque o Flamengo é o seguinte, o Flamengo não pode perder esse jogo. O Flamengo, eu diria que ele não pode nem empatar esse jogo. Se ele empatar, ele continua com chance, mas vai ficar numa situação muito delicada. O Flamengo tem que vencer o Bolívar e jogando bola para ganhar bem. Não vão nessa aí de que é altitude. O Bolívar tem um bom time, hein? Não é só altitude, não. Tem um bom time. Chegou às quartas de final do ano passado da Libertadores. Vai ter que voltar a jogar bem o Flamengo para ganhar do Bolívar. Se der mole, pode se complicar. João, o Arrascaeta está mesmo liberado para o jogo da Liberta. Ô Jair, o que eu sei é o seguinte, ele vai para o jogo. Ele vai para o jogo. Mas é muito provável que ele comece no banco e entre aí no decorrer da partida, a não ser que o Flamengo esteja muito bem, mas ele ainda não está 100%. Mas ele deve ir para o jogo. O Pedro, que sentiu o músculo adutor da coxa, vai para o jogo. Nada como uma concorrência, hein, Pedrão? Hein? Será que se fosse só o Carlinhos, que não pode jogar Libertadores só a partir das oitavas, o Pedro ia voltar tão rápido? Porque ele sentiu uma lesão muscular. Mas o Gabigol, que está muito mal, voltou da mesma forma que ele estava antes. O Gabigol, eu não sei o que acontece com ele. Sinceramente, você vê o Gabigol jogando hoje, você não reconhece. É outro jogador completamente diferente, fora de ritmo, fora de sintonia, não consegue se posicionar direito, é complicado. Mas assim, se o cara começa a jogar direto, ele vai pegando ritmo, até porque está lá no... né? Ele não desaprendeu a jogar futebol, ele sabe jogar futebol. Então, se o Gabigol joga quarta-feira, joga sábado, vai pegando ritmo, Pedrão, que não foi convocado para a Copa América, falou, vou voltar. Meter um gelinho aqui, fazer uma fisioterapia caprichada, e eu vou para o jogo, porque ele sabe que agora ele tem um cara grande, que é maior do que ele na história do Flamengo, como sua sombra. Embora o Gabigol não esteja jogando nada. Mas o Pedro, ele vai para o jogo, e o Arrascaeta deve também ser relacionado, mas a dúvida se ele vai começar a partida. É provável que não, né? Que coisa o Arrascaeta, né? Ele se machuca muito, né, cara? O Arrascaeta, ele tem 29 anos, gente. Ele vai fazer 30 anos em junho, se eu não estou enganado. É junho ou julho? Deixa eu ver aqui, deixa eu informar direitinho a vocês aqui. Porque é muita lesão, né, nos últimos anos. Craque, né? É um deboche, né? Pô, monstro. Mas se machuca muito, né? 1º de junho de 1994. 29 anos. Ele vai fazer no dia 1º de junho, já agora, 30 anos. É novo o Arrascaeta. Mas tem se machucado muito. E está surgindo um apelão aí no time do Flamengo. Apelão. Galera que joga videogame me entende. A turminha do videogame fala isso. Apelão. Quando o cara é bom, o cara é um apelão. E como é chamado o Lohan lá pela galera dele, né? O apelão. Por que, na sua opinião, oscila tanto o time do Flamengo? Parabéns pelo seu trabalho, te admiro muito. Eu acho que... Kleber, muito obrigado. Eu acho que falta uma cobrança mais forte da gestão de futebol do Flamengo nos jogadores, sabe? Eu acho que o chefe é muito amigo dos jogadores. Eu não estou falando do treinador, não, porque vários treinadores já foram vítimas disso no Flamengo. E o Tite, se ele não continuar vencendo, ele vai ser outra vítima. Ele tem que vencer. Então, eu acho que é isso. Os caras muitas vezes se sentem à vontade, e é uma característica desse Flamengo dos últimos anos pós-Jesus. É um time que alterna muito, né? Grandes momentos, momentos ruins, defesa toma muitos gols, de repente a defesa com o Tite melhorou um pouco, mas é um time que faz muitos gols, mas leva muitos gols, e um jogo arrebenta, outro jogo vai muito mal.
o Flamengo não tem uma regularidade. Vamos ver se agora vai conseguir com o Tite. Valeu, Kleber. Grande abraço. Fala, João. Muito bem. Arcélio, Flamengo não pode nem empatar o jogo, se não está fora. Depende, Arcélio. Se o Flamengo empatar o jogo, vou mostrar aqui para você agora aqui, ó. Vou te explicar com ilustração na tela aqui, tá bom? Depende do Flamengo não poder empatar. É o seguinte, olha aqui, ó, classificação do grupo E. Tá vendo aí, parceiro? Deixa eu ficar aqui, ó, bem pequenininho aqui, ó. Grupo E. Tá ligado aí? Então presta atenção. O Flamengo, ele tem que vencer o Bolívar, de preferência fazendo aí muitos gols para tirar essa diferença de saldo aqui, ó, 0,6. Mas o Flamengo tem que vencer o Bolívar. É a primeira meta. E depois, ele não pode, de maneira nenhuma, né, o Palestino não pode ganhar do Milionários em Bogotá. Se o Palestino ganhar do Milionários em Bogotá, o Flamengo está lascado de vermelho e preto na Libertadores da América, por culpa dele próprio. É um jogo difícil para o Palestino. O Palestino é uma equipe que joga no Chile ao nível do mar, não tem altitude. Então o Palestino vai encarar Bogotá e a altitude que já pesa, de 2.600 metros. Então, o Palestino, além do Flamengo vencer, o Palestino não pode vencer o Milionários. Porque é o seguinte, se o Palestino vencer o Milionários, ele vai a 9 pontos. O Flamengo vencendo vai a 7. Então, o ideal para o Flamengo é que o Flamengo vença o Bolívar e o Milionários vença o Palestino. Se der um empate lá entre Milionários e Palestino e o Flamengo vencer, também é bom para o Flamengo, porque o Flamengo vai para 7 pontos, o Palestino iria para 7 pontos, e a diferença de saldo, ó, o Flamengo tem um saldo 0 e o Palestino um saldo -3. Ou seja, o Flamengo levaria vantagem. O que não pode acontecer para o Flamengo é o Palestino ganhar do Milionários em Bogotá. Porque aí vai complicar muito a vida do Flamengo, mesmo o Flamengo vencendo o jogo do Bolívar no Maracanã. Resumindo a história, o Flamengo tem que vencer os 2 jogos que tem no Maracanã. Tem que vencer, e bem, hein? Bolívar e Milionários, para não ter problemas e ter que usar calculadora na última rodada. Agora, esse resultado que eu citei é fundamental. Além de vencer o Bolívar, o Palestino não pode vencer o Milionários. Inclusive, vamos mostrar aqui os jogos da rodada da Libertadores da América. Amanhã, 7 da noite, LDU e Júnior, jogo do grupo do Botafogo, que está emboladíssimo. O Botafogo, inclusive, tem chance de classificação. Estava praticamente eliminado, mas fará 2 jogos fora. O primeiro deles, quinta-feira, contra o Universidade. Então é isso aí, galera. Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo, que enfrenta o Bolívar pela Libertadores da América nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília. O nosso Mengão precisa vencer os 2 jogos e ainda torcer por um tropeço aí do Palestino em 2 rodadas, né? Infelizmente, chegamos aí na reta final da fase de grupos, não dependendo apenas de si para se classificar na Libertadores da América, né? Porque o Flamengo enfrenta o primeiro colocado e o último, ou seja, o segundo colocado, né? O Flamengo pode perder essa vaga aí
se por acaso o Palestino vencer essas duas partidas, né? Infelizmente o Flamengo tropeçou em jogos fáceis, principalmente na estreia da Libertadores, vencendo por 1-0, deixou o time adversário empatar e agora se complicou e precisa fazer pelo menos o seu dever de casa, né? O Flamengo ganhando os 2 jogos, é claro que teríamos 2 partidas para torcer contra, que no caso seria do Palestino. Então, infelizmente, agora não tem mais o que chorar pelo leite derramado, não tem mais o que chorar pela questão do planejamento feito, que o Flamengo realmente deixou a desejar, né? Não existe isso de poupar em Libertadores da América. O Flamengo poupou 7 jogadores contra o Bolívar e agora corre o risco de ficar só jogando o Brasileiro e a Copa do Brasil, né? O que seria um vexame histórico, tanto para o clube assim como também para a questão financeira. O Flamengo deixando de avançar para a fase mata-mata, deixa de arrecadar muita grana e isso com certeza vai impactar de maneira negativa no clube. Então vamos trazer aqui a provável escalação do Flamengo. Temos boas notícias, né? Pedro e Arrascaeta estão liberados e podem começar já jogando este jogo. Todavia, o treinador deve manter Lohan na partida e Arrascaeta deve iniciar no banco de reservas. E eu concordo com essa escolha, principalmente porque Lohan está em uma boa fase com a camisa do Flamengo, jogou muita bola contra o Corinthians e com certeza precisa de mais minutos aí para dar continuidade ao seu trabalho. Ninguém aqui vai discutir a questão da titularidade de Arrascaeta, um jogador que, na minha opinião, um dos mais importantes desde a época de 2019, assim como também Gabigol, Bruno Henrique, enfim, jogadores que deram sangue e temos que saber reconhecer tudo isso. Ele hoje, Arrascaeta, é sem dúvida titular na posição de qualquer um jogador ali no meio de campo. Só que como ele está voltando de lesão, né, e ele sofreu muito com isso na temporada passada, Tite pode começar com ele no banco e dar oportunidade ao garoto que vem jogando muita bola. Lohan, na minha opinião, fez uma excelente partida e está com a autoestima lá em cima. E isso pode ajudar o Flamengo ali no meio de campo. Então, vamos saber durante o treinamento de hoje. Com certeza, Tite dará um esboço de como vai ser a equipe titular contra o Bolívar no Maracanã. O Flamengo terá seu centroavante titular à disposição para o jogo contra o Bolívar nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília. O incômodo sentido por Pedro durante a vitória por 2-0 sobre o Corinthians no último sábado não resultou em lesão. Quem assistiu o jogo de Flamengo e Corinthians no último sábado, né, em que a equipe carioca venceu por 2-0, Pedro saiu lesionado, entre aspas, sentindo dores, mas o exame não detectou nenhuma lesão, por isso o jogador está liberado para jogar este jogo muito importante. Penso eu que se fosse uma partida considerada mais fácil, se fosse uma partida em que o Flamengo já estivesse classificado, Pedro não iria de maneira alguma participar desse jogo. Agora, com relação a tudo o que aconteceu com o Flamengo na Libertadores, tem que colocar ele, até porque não tem centroavante nesse momento. Carlinhos foi contratado e não foi inscrito nessa fase de grupos. Gabigol poderia entrar jogando, mas fora de ritmo. Bruno Henrique também está fora, ou seja, o Flamengo não tem jogador para essa posição e seria um desfalque em tanto ter que mudar a formação tática se Pedro não conseguisse ir para este jogo. Arrascaeta está integrado ao grupo e ficará à disposição, mas os treinos de segunda e terça indicarão a utilização do camisa 14 na partida. O retorno será avaliado com a atenção redobrada para que não acarrete uma nova lesão, sob risco de ficar de fora por mais tempo. Contra o Corinthians, o uruguaio não estava em condições ideais de jogo e por isso não saiu do banco de reservas, né? Arrascaeta sofre muito com lesões, né? Ele iniciou o Campeonato Carioca muito bem, várias partidas aí jogando em alto nível, mas já no início do Brasileiro ele não consegue mais jogar partidas seguidas e essas lesões têm sido frequentes. Vamos torcer agora que quando ele voltar tenha mais regularidade e não sofra
com lesões, porque, pelo amor de Deus, né? É um dos jogadores do Flamengo que sofre mais lesões, é a Arrascaeta, né? O que é que está acontecendo com a Arrascaeta? E olha que ele tem apenas 29 anos, né? Um jogador praticamente novo. Não é um jogador velho que possa se dizer que é a idade que está chegando, por isso as lesões são mais frequentes. A Arrascaeta é novo e essas lesões têm o prejudicado e têm tirado o jogador de partidas importantes. 2 desfalques confirmados para o duelo com o Bolívar são Eric Pulgar e Bruno Henrique, ambos ainda em recuperação de entorse no tornozelo esquerdo. E uma notícia importante é que Eric Pulgar foi cortado da sua seleção e não desfalcará o Flamengo na Copa América. Muito bom, né? Infelizmente foi por conta de lesão agora, o jogador está machucado, mas ele se recuperando na Copa América estará 100% aí e vai ajudar o Flamengo nesse meio de campo, né? Quando ele voltar, como é que Tite vai montar essa equipe, né? Com Eric Pulgar, Arrascaeta, com o jogador aí, o novo jogador, Lohan, enfim, muitos jogadores no meio de campo aí que com certeza alguém vai ter que sair, né? E infelizmente tem que ser um jogador bom, né? São muitos jogadores em boa fase aí com a camisa do Flamengo, mas infelizmente não tem como jogar todos. Após a vitória sobre o Corinthians, Tite admitiu repetir a equipe contra o Bolívar. Se isso acontecer, o Flamengo jogará com Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alan de la Cruz e Lohan, Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro, né? A mesma equipe que iniciou contra o Corinthians deve iniciar também essa partida contra o Bolívar. É uma boa equipe, Lohan principalmente ajudando ali na armação das jogadas, Gerson também mais próximo à área, né? Então vamos torcer que o Flamengo repita a atuação contra o Corinthians diante do Bolívar, porque o nosso Mengão precisa vencer de qualquer forma este jogo. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes para a partida contra o Bolívar? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.